Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos estudar os circuitos decodificadores. Para entender os decodificadores, primeira coisa a gente tem que relembrar um conceito lá de códigos binários. Então, se a gente utilizar um código binário de largura mínima, no caso um código binário de n bits, nós somos capazes de representar, no caso, até 2 elevado a n elementos discretos de informação. Isso a gente viu quando estava estudando lá atrás códigos binários de largura mínima. Então, por exemplo, com 3 bits eu consigo representar até 2 elevado a 3, que nesse caso é igual a 8, elementos discretos de informação. Diante disso, a gente pode definir um decodificador como um circuito combinacional que converte uma entrada de n bits em no máximo 2 elevado a n saídas. Só que como é que vai ser feita essa conversão? Preste atenção. No caso, no decodificador, as entradas dele correspondem a um código binário de largura mínima. As saídas, no caso, vão representar os elementos discretos de informação. Então, cada saída vai representar, no caso, um dos elementos discretos de informação que está sendo mapeado naquele código binário de largura mínima. Então, como no código de largura mínima, um código binário só pode representar um elemento discreto de informação, num decodificador, uma determinada entrada só pode corresponder a uma determinada saída. Desta forma, num circuito decodificador, apenas uma saída será ativa por vez. Desta forma, o decodificador ele é um circuito que vai ser responsável por quê? Vai ser responsável por pegar aquele código binário e informar, aí entre aspas, a qual elemento de informação corresponde àquele código binário. Vamos supor um exemplo que a gente tem um sistema de alerta de temperatura do carro. Neste caso, eu faço o seguinte tipo de codificação. Eu tenho 4 elementos de informação que correspondem a temperatura fria, temperatura normal, alerta e muito quente. Então, o que eu faço? Como eu tenho 4 elementos discretos de informação, eu vou precisar de 2 bits. Então, a condição de frio eu vou mapear para o código binário 00, a condição normal eu vou mapear para o código binário 01, a condição de alerta eu vou mapear para o código binário 10 e a condição de muito quente eu vou mapear para o código binário 11. Muito bem, o que vai ser o decodificador nesse caso? O decodificador vai ser um circuito que, a partir dessas duas entradas, B1 e B0, que é o meu código binário, aplico ao decodificador e o decodificador vai informar qual é o elemento discreto de informação que corresponde àquele código binário. Então, nesse caso, eu tenho 4 elementos discretos de informação: a situação frio, a situação normal, a situação de alerta e a situação muito quente. Vamos supor aqui um exemplo. Vamos supor que eu coloque a minha entrada B1 igual a 0, B0 igual a 0. Eu sei que essa condição refere-se à situação frio. Então, a minha saída referente à situação frio, ela vai assumir nível lógico alto e todas as outras vão assumir nível lógico baixo. Por sua vez, se por exemplo eu colocar a situação de entrada B1 igual a 1 e B0 igual a 0, eu sei que aquilo ali se refere à situação de alerta. Então, lá no meu decodificador, somente a saída referente à situação de alerta é que vai ser nível lógico alto. Todas as outras vão ser nível lógico baixo. Então, o que o decodificador faz nada mais é do que converter um código binário no elemento discreto de informação que corresponde àquele código binário de entrada. De forma geral, os decodificadores que a gente vai estudar aqui na disciplina são decodificadores de N, de Natal, para M, de Maria linhas, em que M, no máximo, assume 2 elevado a N de Natal. N de Natal é sempre a quantidade de entradas e M de Maria sempre a quantidade de saídas. Então, como no máximo com N de Natal eu consigo representar 2 elevado a N de Natal elementos de informação, então no máximo eu tenho 2 elevado a N saídas. Existem alguns decodificadores comuns. No caso, o decodificador 2 para 4, que é aquele decodificador que tem 2 entradas e 4 saídas. Decodificador 3 para 8, também chamado decodificador binário para octal.
que é aquele que tem 3 entradas e 8 saídas. O decodificador 4 para 10, que é aquele decodificador que tem 4 entradas e 10 saídas. Esse decodificador também é chamado de BCD para decimal. E um decodificador 4 para 16, que também é chamado de binário para hexadecimal, que é aquele decodificador que tem 4 entradas e 16 saídas. Vamos começar o nosso projeto com um decodificador com 2 entradas e 4 saídas. As entradas é B1 e B0, as saídas é E3, E2, E1 e E0. Como é que eu faço o projeto desse decodificador? Muito simples, tabela da verdade. Então eu tenho minha tabela da verdade apresentada aí no slide. Verifique que nesse caso apenas uma saída é ativa por vez. Por exemplo, na situação 00, corresponde à saída E0. Então somente a saída E0 vai para nível lógico alto. A situação da entrada 01 corresponde à saída E1. Então somente a saída E1 vai para nível lógico alto. 0 corresponde à saída E2. Então somente a saída E2 vai para nível lógico alto. E por fim, 1 corresponde à saída E3. Então somente a saída E3 vai para nível lógico alto. Então vamos realizar o projeto da expressão lógica para E3, E2, E1 e E0. No caso, o projeto dessas expressões é ridiculamente simples, porque eu só tenho uma linha da verdade para cada saída em que ela vale 1. Então a expressão para cada saída nada mais é do que o respectivo mintermo da linha da tabela da verdade em que ela assume saída 1. Então para E0, por exemplo, a saída E0 vai ser igual a B1 negado, B0 negado, que é justamente este mintermo dessa linha aqui. A linha em que E0 vale 1. Por sua vez, E1 vai valer B1 negado, B0, pelo mesmo motivo. E2 vai valer B1, B0 negado. E por fim, E3 vai valer B1, B0. O diagrama de circuito está apresentado aí no slide também. Consiste de este arranjo de portas lógicas I. Em cada porta lógica I vai entrar B1 e B0 na forma complementada ou na forma não complementada, gerando as minhas saídas E0 até E3. Note um fato interessante que vai ser muito útil para a próxima aula. Nas minhas saídas de E0 até E3, eu tenho todos os mintermos possíveis para B1 e B0. No caso, todos os mintermos possíveis para B1 e B0 é quem? B1 negado, B0 negado, B1 negado, B0, B1, B0 negado e B1, B0. Essa propriedade dos decodificadores vai ser extremamente importante para uma aplicação desse tipo de circuito que a gente vai ver na próxima aula. Vamos agora fazer o projeto de um decodificador 3 para 8, também conhecido como decodificador binário para octal. Ele recebe esse nome porque nós temos 8 elementos de saída que podem representar, no caso, um número em octal. Para quem não sabe, o sistema octal é aquele que tem base 8, ou seja, que possui 8 dígitos. Então, meu decodificador de 3 para 8 tem 3 entradas, denominadas de B2, B1 e B0, e 8 saídas, que são as saídas de E7 até E0. O projeto desse decodificador é feito da mesma forma, então vamos levantar a tabela da verdade. Aí no slide está a tabela da verdade para meu decodificador 3 para 8. Veja que em cada linha apenas uma variável de saída é que assume nível lógico alto. E veja também que cada saída assume nível lógico alto apenas para uma condição da tabela da verdade. Desta forma, o projeto do decodificador 3 para 8 ele é bastante simples, é só elaborar as expressões lógicas dos mintermos correspondentes às saídas. Então, por exemplo, para elaborar a expressão de E0, eu vou ter que colocar apenas o mintermo desta primeira linha, porque somente nessa primeira linha é que E0 é nível lógico alto. Então a expressão para E0 é quem? B2 negado, B1 negado, B0 negado. Da mesma forma, eu faço para E1. E1, a única linha que ele assume nível lógico alto na saída é esta daqui. Então eu vou ter que elaborar um mintermo somente desta linha aqui, que no caso é B2 negado, B1 negado, B0. E eu faço isso para todas as outras saídas. Então, por exemplo,
E2 vai ser igual a B2 negado, B1, B0 negado. E3 vai ser igual a B2 negado, B1, B0. E4 vai ser igual a B2, B1 negado, B0 negado. E5 vai ser igual a B2, B1 negado, B0. E6 vai ser igual a B2, B1, B0 negado. E por fim, E7 vai ser igual a B2, B1 e B0. O diagrama de circuito está apresentado aí no slide. A estrutura dele é bem semelhante ao decodificador 2/8, ou seja, consiste em um arranjo de portas lógicas AND, em que em cada entrada da porta lógica AND, as variáveis de entrada aparecem na forma normal ou na forma complementada. Verifique aqui que segue-se a mesma propriedade lá do decodificador 2/4. No caso, o decodificador 3/8, ele vai gerar todos os mintermos possíveis para as entradas B2, B1 e B0. Vamos agora projetar o decodificador 4/10, ou seja, o decodificador BCD para decimal. Nesse caso, nós temos uma situação um pouco atípica. A quantidade de saídas é menor do que todas as combinações possíveis para as entradas. No caso, como eu tenho 4 entradas, eu poderia ter até 16 combinações possíveis. Então, neste caso, existem 6 combinações de entrada que não estão sendo mapeadas em nenhuma saída. Então, desta forma, nós temos duas alternativas de projeto. Nós temos a alternativa de mínimo risco e a alternativa de mínimo custo. Na topologia de mínimo risco, nós vamos considerar que aquelas 6 condições que não estão mapeadas em nenhuma saída, que no caso, como a entrada é um código BCD, corresponde aos valores maior ou igual a 10, elas não vão ser mapeadas para nenhuma saída. Ou seja, as entradas correspondentes a 10, 11, 12, 13, 14 e 15 não vão ser mapeadas por nenhuma saída. Ou seja, elas não vão habilitar nenhuma saída no meu decodificador usando a topologia mínimo risco. Na topologia mínimo custo, o que eu vou fazer? Eu vou supor que as condições de entrada não válidas, ou seja, aqui corresponde a um dado de entrada maior ou igual a 10, elas nunca vão ocorrer. Como elas nunca vão ocorrer, o que eu posso fazer? Para essas condições de entrada, eu posso utilizar na minha tabela da verdade os don't cares. Como eu estou utilizando os don't cares, nessa situação eu vou minimizar a minha lógica resultante de saída. Qual é melhor para utilizar? Mínimo custo ou mínimo risco? Depende. Se você garantir que na sua entrada nunca vão aparecer valores que não estão mapeadas em nenhuma saída, é melhor utilizar mínimo custo, já que ela vai resultar numa lógica menor. Todavia, se você não conseguir garantir isso, é melhor você utilizar a topologia de mínimo risco. Os próprios nomes dão a entender. Mínimo risco, você tem um risco menor de algo dar problema. E o mínimo custo, você tem um custo menor para implementar o sistema. Então vamos começar o projeto utilizando mínimo risco. O projeto utilizando mínimo risco ele é exatamente igual ao projeto dos decodificadores 2/4 e 3/8. No caso, as saídas aí que eu estou nomeando de O9 até O0, elas só vão ser ativas para uma linha da tabela da verdade. Então, por exemplo, a saída O0 só vai ser ativa para a condição de entrada do dígito decimal 0. A saída 1 vai ser ativa somente, vai ser nível lógico alto, somente para a linha da tabela da verdade, cuja a entrada corresponde ao dígito decimal 1. Por exemplo, a saída O5 só vai ser nível lógico alto para a linha da tabela da verdade correspondente ao dígito decimal de entrada 5. E assim por diante. Então, nada mais é do que eu elaborar os mintermos para essas saídas iguais a 1. Então, realizando esse procedimento, eu tenho esse conjunto de expressões lógicas que estão indicadas aí no slide. Veja uma coisa, nesse caso, meu decodificador 4/10, ele não é capaz de representar todos os mintermos para as variáveis de entrada. Por que isso? Porque essa propriedade de representar todos os mintermos para variáveis de entrada só é válida quando a quantidade de saídas é igual a 2 elevado à quantidade de entradas.
Como aqui eu tenho 10 saídas e num decodificador com 4 entradas eu poderia até ter 16 saídas, está faltando saída aí no meio. Como está faltando saída aí no meio, existem termos que não estão sendo representados. Desta forma, esse circuito aqui, um decodificador 4/10, ele não é capaz de representar todos os mintermos das variáveis de entrada. Vamos agora projetar o decodificador 4/10 utilizando a topologia de mínimo custo. Neste caso, para condições não válidas de entrada, a gente vai utilizar don't care. As condições de entrada não válidas, nesse caso, correspondem aos números binários de entrada maiores ou igual a 10. Então, para todo número de entrada que é maior ou igual a 10, eu vou utilizar ali um don't care. Neste caso, eu vou elaborar a expressão para O9, O8, O7, O6 e assim por diante, até o O0, utilizando essas condições de don't care. Isso é um projeto muito extenso, fica aí como exercício para você fazer. Mas aqui no slide eu já apresento as respostas. Verifique uma coisa, que as expressões lógicas resultantes no processo de mínimo custo são menores do que a de mínimo risco. Desta forma, a gente vai utilizar menos portas lógicas para implementar esse decodificador. Qual o problema da topologia de mínimo custo? Vamos supor que um daqueles valores de entrada que eu supus que nunca ia acontecer, aconteça. Por algum motivo, um erro do sistema, eu não sei. Eu não vou ter o controle qual o valor que a minha saída pode assumir neste caso. Porque nesse caso eu usei aquela condição inválida como don't care. E no don't care eu assumo se a saída vai valer 1 ou 0 ao critério de minimização. Então, como nesse caso eu não tenho um controle de quais vão ser as saídas quando a condição de entrada indesejada acontecer, não deve-se utilizar a topologia de mínimo custo caso você não consiga garantir sempre que entradas indesejadas nunca vão acontecer. Nesse caso do decodificador 4/10, se você não conseguir garantir que as condições de entrada que correspondem a valores maiores ou igual a 10 nunca vão acontecer, você não pode utilizar a topologia de mínimo custo. Você deve necessariamente utilizar a topologia de mínimo risco. Vamos agora incrementar um pouco mais nosso decodificador, adicionando-se a uma entrada de habilitação. Nesse caso, a entrada de habilitação vai ser uma entrada que a gente vai adicionar ao nosso decodificador que vai controlar a operação do nosso decodificador. Eu vou denominar essa entrada de habilitação de EN, mas ela pode receber o nome que quiser. Então, por exemplo, quando EN for igual a 1, o decodificador funciona normalmente, como a gente já estudou. Porém, quando EN for igual a 0, o decodificador está desabilitado. Ou seja, todas as saídas serão iguais a 0, independentemente dos valores das outras entradas. Como é que a gente pode adicionar uma entrada de habilitação no decodificador? Simplesmente adicionando em cada termo lá da saída uma operação lógica AND com a entrada EN. Para entender melhor isso, vamos fazer um projeto de decodificador 2/4 com entrada de habilitação. Então eu tenho essa tabela da verdade indicada aí. Preste atenção como é que ela vai funcionar. Quando EN for igual a 0, que corresponde a essas 4 primeiras linhas, todas as saídas estão em 0, independentemente das entradas B1 e B0. Ou seja, quando EN for igual a 0, meu decodificador está desabilitado. Porém, quando EN for igual a 1, aí meu decodificador funciona normalmente. Ou seja, quando a minha entrada B1, B0 for 0, 0, a minha saída é 0 vale 1. Quando a minha entrada B1, B0 vale 0, 1, a minha saída é 1 vale 1. E assim por diante. Podemos projetar essas expressões lógicas para E0, E1, E2 e E3, utilizando mintermos do mesmo jeito. Então a expressão lógica para E0 vai ser quem? Vai ser EN e B1 negado, B0 negado. A expressão para E1 vai ser EN, B1 negado, B0. A expressão para E2 vai ser EN, B1, B0 negado. E por fim a expressão para E3 vai ser EN, B1, B0. Ou seja, eu simplesmente peguei as expressões que eu já tinha para o meu decodificador 2/4, que são essas expressões entre parênteses aqui, e fiz a operação lógica aí com EN. Então eu tenho esse diagrama de circuito. A única mudança que eu faço no diagrama de circuito no decodificador 2/4
para um decodificador 2x4 com entrada de habilitação é adicionar em cada porta lógica I aqui uma entrada em que vai entrar quem? EN. Para que utilizar essa entrada EN? Um dos motivos é que a entrada de habilitação pode ser utilizada para interligar vários decodificadores de forma a construir um decodificador maior. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira construir um decodificador 4x16, só que nesse caso eu vou usar dois decodificadores 3x8. Como é que eu posso fazer isso? No caso, o bit mais significativo do meu decodificador 4x16, ele vai entrar de forma não complementada no decodificador de baixo e vai entrar de forma complementada no decodificador de cima. As outras três entradas entram tanto no decodificador de cima como no decodificador de baixo. Preste atenção, quando B3 for igual a 0, o que vai acontecer? B3 sendo igual a 0, o decodificador de cima está habilitado e o decodificador de baixo está desabilitado. Então esse decodificador de baixo, quando B3 for igual a 0, ele some, ele é desconsiderado, todas as saídas dele valem 0. Somente esse decodificador de cima vai estar habilitado. Então, nesse caso, B0, B1 e B2 vão controlar qual é a saída que vai ser habilitada. Veja que B2, B1 e B0, neste caso aqui, eles vão habilitar no máximo 8 saídas. Só que como o B3 vai ser igual a 0, somente essas saídas de cima vão estar habilitadas. Então, o range de números que eu posso habilitar aqui vai ser quanto? Vai ser de 0, 0, 0, 0, até 0, 1, 1, 1. Ou seja, os números de 0 até 7. Ou seja, nesse decodificador de cima, vão aparecer as saídas referentes de 0 até 7. Por sua vez, quando o B3 for igual a 1, o decodificador de cima está desabilitado e o decodificador de baixo está habilitado. Neste caso, o range de entradas em que esse decodificador de baixo vai mapear vai ser de quem? Vai ser de 1, 0, 0, 0, que é 8, até 1, 1, 1, 1, que é 15. Então, nesse decodificador de baixo vão estar as saídas referentes ao dígito 8 até o dígito 15. Desta forma, usando essa associação, eu tenho quem? Um decodificador 4x16. Eu tenho minhas 4 entradas aqui, minhas 16 saídas aqui. As 8 saídas menos significativas estão no decodificador de cima e as 8 mais significativas estão no decodificador de baixo. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Na aula de hoje nós vimos os circuitos decodificadores. Na próxima aula nós vamos estudar uma aplicação dos circuitos decodificadores que é geração de funções lógicas. Com os decodificadores nós conseguimos projetar expressões lógicas de uma forma extremamente fácil. Então, conto com todos, esperem que fiquem bem e até a próxima.